Hoje vamos falar aqui sobre a verdadeira mensagem de Fight Club e porque é que os homens precisam dela hoje mais do que nunca. Porque é que o Fight Club é relevante hoje? Não sei se já viram o filme ou se já leram o livro, mas o Fight Club retrata muito uma crise de masculinidade que estamos a viver hoje nas sociedades modernas. Não vou falar aqui muito aprofundadamente sobre isso, já toda a gente está farto de saber. Os homens hoje são fracos, não têm propósito, mas este episódio vai falar mais sobre que lições é que podemos tirar do Fight Club e não tanto dessa crise da sociedade, da masculinidade nas sociedades modernas, porque isso já estamos todos fartos de saber. Mas no fundo, o que o livro nos mostra e o que está a acontecer hoje é que nós temos demasiado conforto nas nossas vidas, que é trazido pela tecnologia e por aquilo que consumimos. Ou seja, no início da humanidade, se eu queria comer, por exemplo, que é uma coisa básica, eu tinha que sair e caçar. E não era garantido que eu ia conseguir alguma coisa. Hoje em dia eu pego no telemóvel, em meia hora tenho comida em casa. O que é que isto cria? Isto cria passividade e apatia. Não apenas nos homens, também nas mulheres, mas eu estou aqui a falar neste vídeo diretamente para os homens. Ahm, Porquê? Porque esta passividade e apatia faz com que os homens se tornem fracos. E os homens devem ser o pilar da sociedade, o pilar de força da sociedade. São os homens que constroem prédios, são os homens que constroem estradas, são os homens que constroem infraestrutura que permite que isto tudo funcione. Cada um tem o seu lugar na sociedade. E homens passivos e apáticos perdem o seu lugar na sociedade. Deixam de ser funcionais. Deixam de ter o seu propósito. Não apenas dentro da sociedade como um todo, mas nas suas vidas também. Porque um gajo que passa a vida deitado no sofá, a ver Netflix, a ver filmes, a ver séries, a jogar, ahm, a fazer sabe-se lá o quê, e não vai à procura daquilo que quer, não tem um propósito. Muitas vezes hoje confunde-se o propósito que deve ser, que deve existir com aquele propósito mais superficial do tipo, qual é o meu propósito? O meu propósito é ser um homem melhor. Isto não é um propósito válido. Um propósito válido é para os outros. Eu tenho que ser melhor para os outros. Eu tenho que ser mais calmo para lidar melhor com aqueles que me rodeiam. Eu tenho que ser mais rico para dar uma vida melhor àqueles que me rodeiam. O eu tenho que ser mais rico porque eu quero ser mais rico não é um propósito. Um propósito deve servir os outros. Um homem deve servir os outros. Deve procurar servir aqueles que os rodeiam. É aqui que eu me refiro quando digo que há uma falta de propósito decorrente da passividade e da apatia. Porque um gajo que não faz nada da vida vai querer fazer cada vez menos. E não vai ter um propósito válido. Não vai ter um propósito de servir os outros. Porque ele nem se consegue servir a si próprio. Então, como temos tudo à distância de um clique, nada hoje exige esforço. Nós vamos ter um excesso de conforto e não vamos lutar por nada. Porque é que eu hei de me esforçar no meu trabalho se o meu salário mínimo está garantido no fim do mês? Porque é que eu hei de procurar algo melhor se hoje em dia tenho opções super baratas de tudo e mais alguma coisa? Eu hoje consigo ter tudo à distância de um clique, eu hoje consigo pedir tudo pela internet, vem tudo ter a minha casa, sem qualquer esforço, eu não tenho que sair de casa, eu não tenho que procurar mais, eu não tenho que lutar. Isto é um ciclo que se vai repetindo, é um ciclo que nós vimos até ao longo da história. Quando os homens começam a fraquejar, as civilizações enfraquecem. Quando há um excesso de conforto, o ser humano tende a ligar-se a uma vida de demérito. Nós vimos isso, por exemplo, na Roma Antiga. Quando a Roma Antiga, quando a civilização romana atingiu um patamar de civilização tal que deixou de exigir desconforto da parte dos homens, criou-se uma sociedade fraca. Uma sociedade de festas, de bebedeiras, de orgias. E o que é que aconteceu ao Império Romano depois? Caiu. Porquê? Porque foi infiltrado por civilizações de homens fortes. Por aqueles que eram vistos antes como bárbaros, que foram entrando para dentro do Império, que foram ocupando cargos dentro do Império, que foram infiltrando o exército do Império, e enquanto os verdadeiros romanos estavam a apanhar bebedeiras e entretidos com orgias, estes ditos povos bárbaros estavam a ganhar o controle do Império. Império esse que depois acabou por ser completamente fragmentado. Este conforto que nós temos hoje acaba por passar de geração em geração, acaba por ser geracional. Isto é um ciclo que é extremamente difícil de ser quebrado. Porquê? Porque
estes adultos, estes homens de hoje que crescem demasiado confortáveis, que têm tudo na ponta dos dedos no telemóvel, ou na internet, ou o que seja. Eu não estou aqui a falar contra a internet ou contra o telemóvel, estou a falar apenas contra a falta de mentalidade que há para pensar, ok, já tive demasiado conforto hoje, agora vou fazer alguma coisa que exija esforço. Estes homens, quando crescerem, se chegarem a ser pais, vão ser pais sem disciplina. E pais sem disciplina vão criar filhos frágeis, que vão ser adultos fracos, que vão ser pais sem disciplina, que vão criar filhos frágeis, e torna-se aqui um ciclo que se repete e que acaba por gerar uma corrida sem sentido, sendo que estas gerações de homens fracos vão estar sempre à procura daquilo que não interessa. Vão estar à procura daquilo que é fácil, daquilo que não exige esforço. E vão acabar por ser homens que não são verdadeiros homens. Nós temos até no livro e no filme, temos uma personagem que é o Bob, que é aquele bacano que era bodybuilder, tomou demasiados esteroides, ficou com cancro nos testículos, tiveram que os cortar, e ele é gordo e tem mamas. Esse gajo é um símbolo literal da emasculação que existe na sociedade atual. Ou seja, ele, para além de já não ser um homem a nível de princípios, a nível de valores, a nível daquilo que ele procura, ele já não é um homem no sentido literal. Porque aquilo que fazia dele um homem foi removido. Ele tem mamas, ele está cheio de estrogênio, é gordo, por causa de tudo isso que a sociedade imprimiu sobre ele. Então, nós temos que perceber aqui 3 coisas essenciais, que é, tudo exige uma escolha. Nós vamos ter sempre que abdicar de algo. Nós nunca vamos ter um momento na nossa vida em que vamos ter tempo, dinheiro, relações, tudo a 100%. Vai haver alturas em que temos mais tempo do que dinheiro, vai haver alturas em que temos mais dinheiro do que tempo, vai haver alturas em que vamos ter demasiadas oportunidades, outras em que não vamos ter oportunidades nenhumas. Vai haver alturas em que vamos estar sozinhos, vai haver alturas em que vamos estar completamente rodeados de gente e cheios de relacionamentos com amigos, família, tudo e mais alguma coisa. E nós passamos por isto ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando somos mais jovens, nós temos tempo e temos amigos, mas não temos dinheiro. Depois chega ali uma fase na nossa vida que nós trabalhamos como uns cães e temos dinheiro, mas não temos tempo. E as nossas relações acabam por ser prejudicadas. Chega ali um tempo na nossa vida, quando nos reformamos tarde, em que temos algum dinheiro e algum tempo de curto prazo, mas não temos tempo de longo prazo. E isto leva-me ao segundo ponto que nós temos que aceitar, que é a nossa mortalidade. Eu já falei até num outro vídeo sobre isso, o vídeo vai ficar assinalado aqui em cima. Mas a mortalidade é algo que nós temos que aceitar. E isto faz com que nós possamos escolher as melhores coisas para nós, sabendo que nós não temos tempo para fazer tudo. E não temos oportunidade para fazer tudo o que queremos fazer e para conquistar tudo o que queremos conquistar. Então nós temos que olhar nos olhos da morte e pensar, se eu quero atingir este patamar, eu tenho que fazer isto, isto e isto. E tenho que abdicar disto, isto e isto. E isto vai nos permitir distinguir aquilo que é importante do que não é importante. E o que é que não é importante? O nosso trabalho e aquilo que nós compramos. Porque esta frase é importantíssima. Tu não és o teu trabalho, nem aquilo que compras. Ou seja, tu se estás num trabalho agora que tu não gostas, esse trabalho não te define. Tu tens tempo para além do teu trabalho para poder procurar outras coisas, para poder mudar a tua vida. E tu também não és aquilo que compras. Porque, em muitos casos, aquelas pessoas que compram mais e que gostam de mostrar aquilo que compram, chegam ali a um ponto da vida em que são completamente ultrapassadas pelos outros. Pelos que pouparam, pelos que se cingiram àquilo que é essencial. Então, nós não somos nem o nosso trabalho, nem aquilo que compramos. Nós estamos sempre numa posição de mudar a nossa vida e de ser algo mais, porque nós somos o que está aqui. Nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos as nossas ações, somos aquilo que dizemos e somos aquilo, principalmente, que fazemos em relação aos outros. Volto atrás ao princípio do propósito. O nosso propósito é servir os outros, não é servirmos a nós próprios. Porque nós, a partir do momento em que começamos a servir os outros, nós vamos ter um propósito muito maior na nossa vida e vamos conseguir sacrificar muito mais facilmente pelo bem dos outros do que pelo nosso próprio bem. A sociedade atual procura destruir isto. Procura domesticar os homens, procura tê-los sem reação e dá-lhes este consumo, este consumismo, como forma de controle psicológico. Do tipo, está aqui o teu salário e agora vai comprar coisas. Mas quando tu vais comprar coisas, vais gastar o teu salário
E no próximo mês vais ter que estar aqui outra vez, neste trabalho que tu odeias, para nós te darmos mais um salário, para tu ires comprar mais coisas que não precisas. Isto é um ciclo que nós já vimos várias vezes. E então os homens tornam-se substituíveis. Se tu estiveres numa empresa, por exemplo, numa multinacional, eu espero que vocês tenham todos noção que vocês são apenas um número. Se vocês morressem hoje, amanhã está um gajo no vosso lugar a fazer exatamente o vosso trabalho. Ou se vocês precisarem de alguma coisa por parte da empresa com a qual a empresa não concorde, que saia dos moldes da empresa, do funcionamento da empresa, vocês vão ser mandados embora, porque amanhã está lá um gajo a fazer o vosso trabalho, se calhar por um salário mais baixo, e a aceitar os moldes da empresa e se calhar ainda dar mais alguma coisa. Ou seja, todos nós somos somos substituíveis nestes contextos. Porque nós somos apenas peças numa engrenagem maior. E então nós temos que começar a pensar por nós próprios e a criar capacidade de reação e a criar uma capacidade de agir por nós próprios. Eu acredito que cada homem deve ser soberano da sua vida. Cada homem deve ter a sua casa, deve ter o seu carro, deve ter a sua, deve ter formas de se defender a si e aos seus. Deve ter os seus próprios rendimentos, criar com as suas próprias mãos algo digno de valor, algo que lhe dê retorno e não estar dependente do salário pago por empresas que pertencem a outros, não estar dependente de casas alugadas que pertencem a outros ou de carros alugados que pertencem a outros. Eu já não sei quem é que disse isto, mas há uns tempos houve alguém em público que disse que no futuro as pessoas não vão ter nada e vão gostar disso. Eu sou completamente contra esta ideia. Eu acho que cada pessoa deve ter a sua soberania. Porque cada indivíduo soberano é que vai criar uma sociedade organizada e também ela soberana. Cada país deve ser soberano em relação aos outros. O erro final que nós vemos aqui no Fight Club é que eu falei há bocado em pensarmos por nós próprios. Se nós não o fizermos, o antissistema vai se tornar um novo sistema. Que é isso que nós vemos no filme. Com a personagem principal, o Tyler Durden. Ele é uma personagem completamente contra o sistema. Ele é até visto como um terrorista. Ele cria atos de terrorismo, ele cria aquela espécie de seita em torno do anticonsumismo e do antissistema. Mas no final, ele próprio torna-se o sistema. E o ciclo repete-se. Então nós temos que começar a ver o conhecimento não apenas como conhecimento, mas como uma arma. E uma arma que está sempre pronta a ser aplicada. Quanto mais conhecimento nós absorvermos e mais aplicarmos, e mais conseguirmos cultivar o nosso pensamento próprio, nós vamos estar cada vez mais aptos para lutar contra o sistema, para sair desta chamada rat race e para formarmos a nossa própria soberania enquanto indivíduos. Ou seja, nós não podemos estar à espera da sociedade porque a sociedade raramente nos vai dar alguma coisa. Se nós estivermos à espera, nós vamos continuar a ser uma peça numa engrenagem, vamos continuar a ser substituíveis e nunca vamos ter a nossa própria soberania. É esta ideia que eu quero que vocês tirem do vídeo de hoje, que é muito importante. Cada homem deve ser o seu próprio soberano. Ou seja, a soberania individual deve ser colocada acima de tudo. Nós devemos ter as nossas próprias coisas, a nossa forma de nos defendermos, devemos ter o nosso próprio pensamento e devemos usar isto ao serviço do bem para servir os outros, para servir a nossa família, para servir a nossa mulher, para servir os nossos filhos, para servir os nossos amigos. Porque um verdadeiro líder é aquele que serve, não é aquele que é servido. Malta, espero que tenham curtido este vídeo. Partilhem, subscrevam, deixem like, deixem um comentário, já sabem, essa cena toda. E vemo-nos no próximo. Fiquem bem.